Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Hoje, dia 16 de maio de 2026, e é com muita alegria e temor que eu quero dizer que chegamos ao encerramento da nossa primeira etapa da jornada bíblica de 21 dias. Nesses primeiros 6 dias, nós olhamos a carta de Paulo aos Gálatas, né? E no capítulo 6 da carta de Gálatas, que vamos ver hoje, vamos refletir hoje, é o fechamento pastoral perfeito que o apóstolo faz desta carta instrutiva à igreja de Gálatas, né? Se você caminhou conosco até aqui, você já entendeu que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, esta mensagem poderosa que é um dos eixos principais desta carta de Paulo, né? E vimos nesta carta, no primeiro capítulo que nós vimos, né, o evangelho da graça versus a aprovação humana. No segundo capítulo, a substituição de vida. Morri para o eu, e aquela declaração poderosa do apóstolo: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. No terceiro capítulo, fé ou esforço próprio. O tema: o perigo de tentar terminar na carne o que começou no espírito. No quarto capítulo, da escravidão à filiação. O tema: não somos mais escravos, mas filhos e herdeiros. E no quinto capítulo, a liberdade cristã e a vida no Espírito. A verdadeira liberdade cristã é viver guiados pelo Espírito, né? E hoje, no sexto capítulo e no sexto dia, né, nós vamos ver que depois de defender a teologia da graça, Paulo nos chama para andar no Espírito, e agora ele aterriza essa teoria no chão da comunidade local. Ou seja, é o evangelho vivido nos relacionamentos cotidianos. Agora a pergunta é: como essa liberdade se parece na prática quando olhamos para quem está ao nosso lado, em um mundo, né, onde as pessoas são rapidamente descartadas e canceladas por seus erros? Paulo nos apresenta a lei de Cristo, que é a lei do cuidado mútuo. Então prepare o seu coração, porque hoje nós vamos aprender a fechar estes ciclos teológicos, abrindo os nossos braços para o próximo. Então, aplicando um olhar atento a esse texto do capítulo 6, nós percebemos que Paulo divide este fechamento em 3 grandes blocos práticos, né? O primeiro, o princípio da restauração. O segundo, a lei imutável da semeadura. E o terceiro, a glória única da cruz. O princípio da restauração, nosso primeiro item, no primeiro versículo do capítulo 6, Paulo já vai dizer: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, qual deve ser a nossa atitude? Ele vai dizer: vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Não vamos nos esquecer que mansidão faz parte do fruto do Espírito, como vimos anteriormente, né? Então, olhando para os argumentos que Paulo utilizou ao longo da carta, vemos que Paulo vem contrastando essa luta entre a carne e o Espírito. E aqui, a palavra espirituais, que ele usa logo no primeiro versículo, quer se referir àqueles que andam no Espírito. Se andam no Espírito, logo possuem o caráter de Cristo. E isso implica em procurar agir como ele. Vamos nos lembrar da ordem do nosso Mestre Jesus Cristo, né? Que ele diz lá em Mateus 11:29: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, né? O que Jesus nos ensina aqui, o que Paulo está reforçando na carta aos Gálatas, é estar à disposição para ser um alívio e não um peso a mais para um irmão que já está sobrecarregado por causa da culpa, por causa do pecado ou por causa do erro. A aplicação que nós fazemos aqui é: a disciplina bíblica não é punitiva, ela é terapêutica. Restaurar exige mansidão e não dureza, não aspereza. A igreja é um hospital e não um tribunal. A palavra grega usada aqui para restaurar é katartizo, ou seja, é a mesma usada para consertar redes de pescas rasgadas ou realocar um osso quebrado. Ou seja, irmãos, não é para esmagar o ferido, é para curá-lo.
ele nos manda carregar os fardos uns dos outros. E ainda, dentro do princípio da restauração, ao mandar-nos levar os fardos uns dos outros, no versículo 2 do capítulo 6, ele diz: levai os fardos uns dos outros e assim cumprirei as leis de Cristo. Que lei de Cristo é essa que Paulo está citando aqui? Nós olhamos esta lei e encontramos ela na orientação do nosso Mestre Jesus, mais uma vez, lá em João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Aí ele termina dizendo, Jesus, vocês devem amar-se uns aos outros. É um mandamento, é uma ordenança do Mestre Jesus. E como nós citamos anteriormente, em João 3,16, Jesus se propôs a levar os nossos fardos. Então, como ele está nos dando um mandamento de fazer como ele faz, por isso nós também temos esta missão, da qual Jesus nos adverte, que nós temos que levar os fardos uns dos outros. E ele adverte lá em João 3,16, o servo não é maior que o seu Senhor. Então, se Jesus fez, nós também temos que fazer, porque Jesus é o nosso mestre e ele é o nosso Senhor. Ele diz isso aos seus discípulos logo após ter lavado os pés dele. Então, a relação de uma ação de humildade, de dedicação uns aos outros, independente de qualquer coisa, fica latente aqui no ensinamento, tanto de Jesus como também do apóstolo Paulo. Mas fica um alerta. No versículo 2 da carta de Gálatas, do capítulo 6, Paulo usa a expressão fardos. No versículo 2, levai os fardos uns dos outros. Mas também no versículo 5, ele também usa a mesma expressão, fardo. Cada um levará a sua própria carga, que também significa fardo. Só que são duas palavras distintas que ele usa. No versículo 2, a palavra usada ali é baros, que significa um fardo esmagador, pesado. Já no versículo 5, a palavra utilizada ali para fardo é portion, que significa uma responsabilidade pessoal. Então, a comunidade ajuda com os pesos insuportáveis, mas cada crente responde diante de Deus por sua própria vida espiritual. Amor mútuo não anula responsabilidade individual. E isso é assim, irmãos, porque em seguida Paulo vai falar sobre a lei da semeadura, a imutável lei da semeadura. Então, nós precisamos entender que nós estamos constantemente semeando na nossa vida, semeando na nossa vida com Cristo. Nós vamos ver no versículo mais à frente que Paulo vai dizer: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Aqui Paulo usa a metáfora agrícola, que significa ética, que é uma ética espiritual e não materialista. O semear aqui não significa esperar da parte de Deus alguma coisa material, mas sim contribuir de forma espiritual na vida dos outros, Sabendo que o processo de semeadura, ele envolve uma semente que é lançada na terra, que dorme na terra e que somente depois de alguns dias e talvez de muito tempo é que nós iremos ver a semeadura brotar e germinar, florescer e dar frutos. Paulo, que está contrastando ao longo da carta a luta entre a carne e o espírito, então ele está nos levando a refletir que a vida cristã é um campo, e cada escolha que fazemos nesta vida é uma semente. Então, se semearmos na carne, colheremos corrupção, mas se semearmos no espírito, colheremos vida e vida eterna. E isso é importante que nós tenhamos esta consciência do que estamos semeando, porque vamos nos lembrar do que diz o profeta Oséias, lá no capítulo 8, versículo 7 do livro de Oséias. Ele diz assim: porque se semeia o vento, colherão tempestades. Então cuidado com o que você está semeando. E nós não podemos nos esquecer também que a Bíblia nos orienta que o que nós queremos que os outros nos façam, nós primeiro precisamos fazer a eles. E já que estamos falando de semeadura, no versículo 9 do capítulo 6 de Gálatas, Paulo vai dizer: e não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Não desistir de fazer o bem é um ato de fé.
né? E o tempo oportuno que Paulo está usando ali no versículo 9, o tempo oportuno é o Kairos de Deus, né? E é interessante nós entendermos que nós semeamos, temos expectativas, geramos ansiedades, mas a motivação ela tem que estar certa, né? O que nós aguardamos é a glória de Deus, como nós vamos ver mais à frente, porque no tempo certo de Deus, é Deus quem nos abençoa na forma dele, do jeito dele, e com certeza Deus não deixa nenhuma boa semente que foi lançada na terra ficar sem fruto. No versículo 11, Paulo vai dizer: vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. Como Paulo tinha convicção de que o que ele estava dando à igreja de Gálatas era algo de extrema importância, são ensinamentos maravilhosos e profundos que realmente conseguiriam ajudar a igreja a se desenvolver na sua fé e na sua prática cristã. Então, por causa da responsabilidade com a qual Paulo cuida dos irmãos da igreja de Jesus Cristo, então Paulo apela para essa ênfase pessoal e emocional, né? A fim de que os galícios sintam o peso das suas palavras. E Paulo faz isso desprovido de qualquer vaidade, desprovido de orgulho humano, né? Porque ele vai nos deixar bem certo no último ponto, né? Que a glória única é da cruz, a glória única é de Deus, né? Então, para fechar a carta, Paulo deixa claro qual deve ser a única motivação para praticar todos esses ensinamentos de humildade, abnegação, solidariedade e amor. No versículo 14 de Gálatas 6, ele vai dizer: mais longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo é aquele que vai nos mostrar em seu próprio corpo as marcas que o Evangelho fez em sua vida. No versículo 17 ele diz: pois trago no corpo as marcas do sofrimento de Jesus. Irmãos, esse é o Paulo que foi apedrejado em Listra, como nós vemos lá em Atos 14. Esse é o Paulo que vai descrever em sua carta aos Coríntios uma lista de tribulações pelas quais ele passou ao longo do seu ministério. E nós vimos ao longo da carta, dos ensinamentos de Paulo, no combate de Paulo aos judaizantes, aos falsos mestres, enquanto os judaizantes exibiam e queriam exibir as suas marcas da circuncisão, Paulo exibia marcas do sofrimento de Cristo. E Paulo termina a carta nos abençoando desta forma: a graça seja com o vosso espírito. A carta que começa com advertências, para o povo da Galácia, termina com a graça. A graça, irmãos, é o início, o meio e o fim da vida cristã. Então, em Gálatas 6, nós vemos um chamado a uma fé visível, relacional e cruciforme. A verdadeira espiritualidade que Paulo quer que os irmãos vivam, ela restaura e não condena, carrega fardos e não os aumenta, semeia no espírito, não na carne, persevera no bem, mesmo quando cansado, gloria-se na cruz, não em si mesma, e vive como nova criação, não como uma velha religião. E assim terminamos a carta de Paulo aos Gálatas. Que Deus possa ter tratado com o teu coração, te ensinado boas coisas, e assim dessa forma, com certeza, a sua semeadura será proveitosa e abençoada. Oremos. Pai, em nome de Jesus, glorificamos a Ti por Tua preciosa palavra e por Teus ensinamentos. O Senhor que tem nos ensinado a viver uma vida de humildade e tem sido exemplo disso pela Sua própria vida e através da vida dos Seus apóstolos. Senhor, que nós possamos tomar para nós estes ensinamentos e praticá-los na nossa vida, a fim de que os irmãos que estão ao nosso redor possam desfrutar, Senhor meu Deus, desses ensinamentos que nós temos praticado na nossa vida cotidiana. E desta forma possamos ajudar a aliviar, Senhor, os fardos uns dos outros. E que assim a nossa semeadura, Senhor, possa, Senhor, vingar, florescer e frutificar. E tudo isto, única e exclusivamente, para a Tua glória. E assim oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe. Nos vemos no nosso próximo encontro, já na carta
de Paulo aos Efésios.